Em nossa aula de matemática, hoje faremos correção de exercícios sobre contorno da circunferência. Estes exercícios eles foram disponibilizados no dia 26 de agosto na plataforma Eclés do Colégio Adventista. O primeiro exercício, ele pede o seguinte: calcule o comprimento de uma circunferência de raio 10 centímetros. Então, o raio é 10 centímetros, ele quer saber o comprimento, contorno, perímetro dessa circunferência. Como que nós calculamos contorno ou perímetro da circunferência? Nós calculamos pela fórmula C é igual a π vezes D. Eu sei que D é o mesmo que 2R, então troquei D por 2R, certo? Porque o raio é sempre duas vezes a medida duas vezes menor que o diâmetro é duas vezes o raio. Então, o comprimento vai ser 3,14, que é o valor de π, vezes 2, vezes o raio, que é 10. Ao fazermos essa multiplicação, nós encontramos 62,8 centímetros. Então, este é o resultado do contorno da circunferência, que tem raio valendo 10 centímetros. Sobre o 1, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o primeiro exercício? Vamos fazer o segundo? Olha o que pede o segundo. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 12 centímetros. Então, no segundo, olha, o diâmetro é igual a 12 centímetros. Mais uma vez, ele quer saber o contorno, o comprimento, o perímetro da circunferência. A fórmula de perímetro da circunferência é π vezes diâmetro. Então, nós temos que 3,14 vezes o diâmetro, que é 12. Ao fazer essa multiplicação, nós encontramos um perímetro de 37,68 centímetros. Sobre o 2, tem alguma pergunta? Podemos fazer o terceiro? Então, vamos para o terceiro exercício. No exercício número 3, pede o seguinte: calcule o raio de uma circunferência cujo comprimento é 120 centímetros. Então, ele quer saber a medida do raio e falou que o comprimento dessa circunferência é de 120 centímetros. Quando nós vamos calcular o contorno da circunferência, nós usamos a fórmula C é igual a π vezes D. Mas nós sabemos que o diâmetro, que é a letra D, representa duas vezes o raio. Agora eu troco as informações que eu tenho. Comprimento é 120, 120 é igual. π é 3,14, o 2 é da fórmula e o R é quem eu quero descobrir. Então, teremos 120 é igual. 3,14 vezes 2 resulta em 6,28. R. Para acharmos o R, nós teremos R é igual a 120, o 6,28 vai dividir o 120, dividido por 6,28. Quando nós dividimos, nós achamos então o valor do raio de 19,105 centímetros. Está pronto o exercício 3. Sobre o 3, vocês têm alguma pergunta? Professora, pois 19,1 tem problema? Não, pode ser, tá bom? Essas diferenças nas casas decimais sempre acontecerão. Você pode trabalhar com uma, duas, três casas. Como a nossa prova é de alternativas, aí você põe o resultado mais próximo, tá bom? Posso apagar o quadro? Vou apagar então, nós vamos fazer o exercício 4. No exercício 4, nós temos o seguinte: uma pista de ciclismo tem a seguinte forma. Qual o comprimento da pista? Então, eu vou desenhar a pista aqui para a gente analisar. O formato dela é esse aqui, ó. Certo? Aí nós temos essa parte reta aqui, ó, de 90 metros.
nós temos essa distância aqui, medindo 50 metros, tá? Essa distância, gente, ela pode ser considerada o diâmetro de uma circunferência. Ou seja, se o diâmetro é 50 metros, isso quer dizer que o raio é a metade, certo? 25 metros. Por quê? Porque nós sabemos que diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então, o raio é sempre a metade do diâmetro. Aí, o que acontece? Nós queremos saber o comprimento dessa pista. O comprimento da pista é o contorno de uma circunferência completa, porque aqui eu tenho meia circunferência aqui, meia circunferência, mais 90 aqui de cima e 90 aqui embaixo, certo? Então, vamos achar o contorno da circunferência. O contorno da circunferência é π vezes d. O contorno será 3,14 vezes o diâmetro, que é 50. Ao multiplicarmos 3,14 vezes 50, nós achamos 157 metros. Opa! 157 metros. O que nós precisamos fazer agora? Descobrir o comprimento da pista, ou seja, o perímetro, o contorno da pista. Então, eu tenho uma parte reta 90 metros, outra parte reta 90 metros, mais as partes curvas que formam a circunferência completa, que deu 157. Somando esses três valores, nós descobrimos que o comprimento da pista é de 337 metros. Está pronto o exercício 4. Sobre o 4, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo? Eu já posso apagar o 4? Vou apagar então para nós fazermos o 5. Exercício número 5. No exercício 5, pede assim, olha. Uma praça circular tem raio de 40 metros. Quantos metros uma pessoa anda quando dá 3 voltas na praça? Então, a informação que nós temos é que o raio é de 40 metros, tá? Para achar uma volta, eu faço o contorno da circunferência, que é π vezes o diâmetro. Só que eu sei que o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio, então vou trocar o d por 2r. Então, nós teremos o comprimento da circunferência é igual a 3,14 vezes 2 vezes o raio, que é 40. O comprimento da circunferência vai ser de 251,2 metros. Isso aqui é a distância que a pessoa percorre quando ela dá uma volta na praça. Só que ele quer dar 3 voltas. 3 voltas vai ser 3 vezes 251,2, que resultará em 753,6 metros. Esse é o resultado do exercício número 5. Sobre ele, vocês têm alguma pergunta sobre o exercício 5? Podemos ir para o 6? Exercício 6. Olha o que nós lemos nele. No 6, nós lemos assim. O raio da roda de uma bicicleta mede 25 centímetros. Qual o comprimento da circunferência da roda? Então, o contorno da roda, quanto mede? Então, olha, o raio é 25 centímetros, certo? Eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro será 2 vezes 25. Então, o diâmetro será de 50 centímetros. Só que ele não quer saber isso não, ele quer saber o contorno da circunferência, que é dado pela fórmula π vezes diâmetro. Então, teremos 3,14 vezes 50. Ao multiplicarmos 3,14 vezes 50, nós descobrimos que o comprimento dessa roda é de 157 centímetros. São estes exercícios que eu havia pedido para vocês no dia 26 de agosto.